Bom dia! Dois pontos importantes na leitura do seu filho, que não pode faltar na leitura dos nossos filhos. Como estruturar esse momento que é tão importante e essa habilidade que é tão essencial para que os nossos filhos consigam de fato desenvolver e crescer. Bom dia, minha gente! Que alegria poder estar aqui com vocês novamente no nosso Café com a Pri. Segunda a sexta, às 7h07 da manhã. Bora chegar, bora entrar. Vamos esperar só o Instagram avisar o pessoal pra gente já começar. Bom dia! Eu entrei, ficou mudo, eu saí. Tava uma loucura aqui hoje pra conseguir entrar. Bom dia! Bora! Hoje eu vou falar de alguns pontos bem importantes. Quero chegar na narração e como trabalhar a oralidade. Então hoje nós vamos vou fazer uma espécie de introdução, né? E ao longo da semana nós vamos desenrolando esses assuntos. Bom dia, eu sei que isso é um ponto bem importante. Quem quer entender pontos importantes para trabalhar a leitura com os nossos filhos? Como fazer os nossos filhos absorver o melhor do conteúdo ali, aquilo que ele está lendo, como fazer com que ele consiga de fato entender, fixar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da leitura. Ao longo da semana nós vamos falar sobre oralidade, sobre narração, que eu sei que é algo que vocês estão pedindo bastante. Tô ali procurando o meu... Eu nem sei onde que eu coloquei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora? Vamos falar sobre leitura. Bom dia, Diane. Bom dia, minha gente. Que alegria. Aproveitando aqui, quem é aluna PDL, nós vamos entrar em contato hoje, amanhã, para nossa aula magna, quinta-feira, aula fechada com todas as alunas PDL, quinta-feira, às 20h07 no Zoom, tá? Aula ao vivo. Eu vou falar tudo sobre todas as novidades. Então, todas as alunas PDL estão convidadas. Até mesmo aquela aluna que já perdeu o acesso também. Tá convidada, todas de todos os meses. Bora? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a habilidade. A Nidiana, tô ansiosa. Pois é, muita coisa boa, muita novidade. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da leitura. Nós temos uma tendência a acreditar que quanto mais lê, mais aprende. Quanto mais lê, melhor fica. E de fato isso é uma verdade. É uma verdade, mas entre parênteses, né? Não é uma condição, mas é uma verdade. Uma verdade que precisa ser trabalhada. E aí o que acontece? A forma como os nossos filhos fazem a leitura, a forma como eles lidam com esse momento, a forma como a gente apresenta também essa questão da leitura para os nossos filhos, é um ponto muito importante. Por isso que eu falo que é muito importante que a mãe consiga se organizar e dividir essas leituras em partes, em alguns momentos. Porque, de fato, não é o fato só da criança pegar o livro ali, vou pegar esse livro aqui e a criança vai ficar lá 20 minutos lendo. Não é ler por ler, né? Da mesma forma que não é fazer atividade por fazer. Precisa que nessa leitura a criança ela consiga entender o que ela tá lendo, compreender. E aí tem um ponto que é bem importante. Que ponto é esse? Quando a criança está na fase da alfabetização, já começou a fazer a leitura, o que acontece? Essa criança ela começa a ler, mas ela vai lendo silabando. Ela faz aquela leitura mais lenta, juntando palavrinha, sílaba com sílaba, palavrinha com palavrinha. E isso prejudica um pouco a questão da compreensão devido à falta de velocidade e precisão. Para que a criança consiga chegar a essa fluência, né? Então ela precisa ter precisão, ela precisa ter velocidade, ela precisa ter a prosódia. Então, se o personagem tá falando ali algo que é de espanto, a criança ela precisa conseguir perceber a entonação correta, né? A questão da prosódia
a habilidade da criança, inclusive, perceber, está ligada, né? Está ligada à questão da acentuação. Uma coisa é eu falar, olha, o médico saiu correndo após um plantão cansativo. Tá. Outra coisa é eu falar, o médico saiu correndo, né? É outra coisa, não existe. Né? Então, a falta da habilidade da criança de perceber a tonicidade da palavra, até mesmo essa questão da acentuação, vai prejudicar essa criança em relação à compreensão, porque uma coisa é médico, outra coisa é medico. Né? Então, eu medico o menino em sala de aula. Enfim. Então, são vários pontos que precisam ser trabalhados em relação à leitura. E o que eu quero trazer hoje aqui pra você, que inclusive é um ponto bem importante de um livro que eu já estava lendo há um tempo atrás. E como eu falei assim, nossa, eu vou falar sobre essa questão da leitura para introduzir essa questão da oralidade, pra gente trabalhar essa questão da memorização. Coloca aqui pra mim, quem é que tá aqui sempre no Café com a Pri e não perde de jeito nenhum? Quem tá aqui envolvida nesse movimento de mães que tá realmente decidida a fazer todos os dias o melhor para transformar a educação do filho? Coloca aqui pra mim, quem é que não perde um Café com a Pri? Coloca aqui pra eu ver os rostinhos. Então vamos lá. Coloca aqui pra mim. Porque é isso, né? Olha aí, ó, Alexandra, Lidiane Reis aqui. Porque é muito isso, sabe? É questão de comprometimento. Eu viajei por 2 semanas. E nessas semanas, eu estava aqui todos os dias. Porque eu tenho um compromisso com você, que quer mudar a sua história, que quer mudar a sua realidade, que quer transformar de fato a educação dos seus filhos. Eu vou ler um pouquinho, olha aí a Fabi. Se não vê na hora, assiste depois. É isso aí. Nessas lives eu vou sempre trazer uma indicação de um livro, né, de uma literatura, de algo para que você possa estudar, buscar. Mas é o seguinte, a gente vai fazer um combinado antes. Não seja a louca da internet, né? Toda indicação de livro eu falo, nossa, eu tenho que comprar, né? Não tem. Vai se equilibrando. Compre à medida que você for lendo. Terminou um, tem o próximo na fila. E aí, eu vou ler aqui, vou falar um pouquinho sobre o aprendizado da arte de escrever, mas eu quero focar hoje na questão da leitura, tá? E muito nessa questão da quantidade. Isso é um ponto que eu tenho batido bastante com relação aos nossos filhos, a questão da quantidade. Gente, eu tenho atendido muitas mães mesmo, em questão de organização dos estudos, que tem sobrecarregado a criança. E é uma sobrecarga que de fato não traz nenhum tipo de resultado, porque se tivesse resolvendo tava ótimo. E isso não significa que a gente tem que colocar a criança na moleza. Mas o equilíbrio, entender o caminho é o segredo para você conseguir bons resultados. Tá? E aí aqui fala assim... Cheguei à conclusão de que a fé na eficiência de uma espécie de superalimentação pelos livros é baseada na imprecisa metáfora de leitura que nutre. Então a gente realmente acredita, né? Aqui, ó. O aprendizado da arte de escrever, tá? De Jules Payot. Aí o que acontece? Nós vamos sendo alimentadas e de fato a gente acredita que é a leitura que nutre. E de fato isso é uma verdade, mas como eu falei lá no início, isso é uma verdade, mas entre parênteses, tá? A leitura nutre, mas a forma como nós vamos ler importa. Então vamos pensar aqui, o alimento nutre, certo? Então a gente precisa se alimentar para nutrir. Mas uma coisa é a nutrição, outra coisa é o alimento. Como você se alimenta, importa. Importa ou não importa? Porque se o alimento nutre, posso comer qualquer coisa que eu estou me nutrindo, posso comer só chocolate, só biscoito recheado, só besteira, né? Não estarei me nutrindo de forma saudável, ok? Então o que se esquece é que a superalimentação destrói as forças do cérebro na luta em glória contra a indigestão crônica. O que interessa não é o que se come,
mas o que é assimilado sem que do cérebro seja... Opa! Sem que do cérebro seja exigido um dispêndio de energia superior ao ganho, pois neste caso a operação se concluirá em déficit. O que quer dizer aqui? Que não importa o que come, o que come, mas como come, né? A forma como você está comendo. Então vamos passar aqui, vamos voltar aqui para a leitura. O que importa é a forma como você está lendo. Não é o fato do meu filho estar 20 minutos fazendo uma leitura que vai garantir que essa leitura está nutrindo o meu filho. Até mesmo porque existem os extremos. Ou essa leitura não nutre o nosso filho no sentido de que, poxa, meu filho não está entendendo absolutamente nada. Ou essa leitura vai para o extremo de que, poxa, tudo isso que ele tá fazendo tá pesando, tá sobrecarregando. O cérebro, ele tá tendo um esforço infinito para digerir tudo isso. Por quê? Porque tá muito desorganizado. Ele não consegue ter o proveito de fato, ele não consegue tirar a essência devido ao excesso, à desorganização. E aí, tem um ponto que é fundamental. O nosso cérebro, ele tem eu vou falar que é uma ativação de segurança, tá? É uma ativação de segurança que, quando ele vê que tá superaquecendo, vamos pensar numa máquina aí, né? Que quando ele percebe esse superaquecimento, ele, tipo, derruba a chave. Ele cai, né? Então, ele joga fora. É isso exatamente o que acontece. Então, quando você começa a apresentar vários conteúdos desorganizados, o excesso, colocar a criança para estudar, assistir aula a manhã inteira, chega de tarde, você coloca a criança para rever conteúdo que ela assistiu de manhã, assistir de novo na parte da tarde. Você consome aí, às vezes, 8 horas do dia da criança, achando que a criança está estudando, quando na verdade não está. E aí você provoca esse superaquecimento, esse entupimento no cérebro dos nossos filhos, que de fato todas essas informações são eliminadas quando a criança dorme. E aí nada fica, nada se transforma em conhecimento. Então isso são pontos que a gente precisa parar para pensar, sabe? Isso são pontos que a gente precisa começar a dar atenção, porque de fato são esses pequenos ajustes que vão fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Agora coloca aqui para mim, quem se preocupa com a quantidade de leitura que o seu filho está realizando todos os dias? É ou não é? Isso não é uma preocupação pra gente? A gente não quer que o nosso filho leia cada vez mais? De forma, às vezes, assim, bem interna, lá no fundo do nosso coração, a gente se alegra quando os nossos filhos começam a ler muito. Eu tenho muito essa questão aqui em casa, porque quando o Luiz Felipe, ele tá envolvido no livro, a Aninha, ontem, né, nós saímos, eu fui levar a minha mãe, a minha sogra, né, eu fui devolver a minha mãe, deixa eu até pegar aqui, ó. E aí, a Aninha, na viagem, foi levando esses livros aqui, porque ela tá estudando sobre o comportamento e o temperamento dos cachorros. Então, a gente fica feliz quando a gente vê a criança se envolvendo numa leitura, quando a criança tá gostando realmente de uma leitura. Às vezes o Luiz Felipe, eu tenho que falar, poxa, filho, vai brincar um pouquinho, chega. Porque tá ali o dia inteiro, quer o tempo todo. A Aninha fica brava, que quer brincar e ele tá lá. No fundo, a mãe quer que o filho leia muito, fique muito. Mas aí a gente tem que começar a entender que... E a gente tem que começar a fazer perguntas. O quanto essa leitura está sendo produtiva? O quanto essa leitura está trazendo realmente um nível de consciência para os nossos filhos? Por isso que é importante ter vários momentos de leitura. Então, tá. Então, primeiro ponto importante para a gente trabalhar a leitura com os nossos filhos. Não interessa o que se come, tá? Mas aquilo que é assimilado. Então, a gente não vai se interessar tanto a quantidade de leitura que o meu filho está realizando. Não, tá. O que a gente tem que entender e se perguntar é o quanto o meu filho está assimilando. O quanto esse conteúdo está ficando. O quanto ele está retendo. Inclusive, é a mesma pergunta que a gente deve fazer quando os nossos filhos estão realizando atividades. Por quê? Porque se o que você está fazendo não está trazendo resultados, é porque o que você está fazendo está errado. É isso.
Então, quanto o seu filho está assimilando do conteúdo que ele está estudando? O quanto o seu filho está assimilando das aulas que você está colocando ele para ficar revendo? O quanto tá ficando? Porque, gente, é sério, é isso que importa. Não importa se meu filho estuda de segunda a segunda, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo. O quanto o conteúdo que ele tá vendo, que ele tá estudando, tá ficando. Essa é uma pergunta que ela não é feita, principalmente nas escolas. Não é. Não importa se tá ficando, tem que ser visto. E aí colocam lá aquela diversidade de conteúdos sem profundidade, a criança cumpre o currículo e tá tudo certo. Mas o que tá ficando? O que realmente tá fixando? O que realmente a criança tá entendendo? O que de fato a criança está aprendendo? Agora vamos lá. Falei sobre a importância da leitura. Como essa criança tá lendo? O que tá fixando? Ok? Então vamos esquecer um pouquinho essa questão da quantidade. Embora, gente, é o que eu tô falando aqui. A quantidade, ela não é um fator condicionante. Mas é óbvio que quanto mais você se dedica à sua vida intelectual, quanto mais você se dedica para aprender mesmo com os livros, isso é maravilhoso, tá? Mas é aquela habilidade que nós conversamos na semana passada falando sobre que é a capacidade junto com a idade. Lembra que a gente falou que a gente olha esses dois pontos? Aqui na leitura é exatamente isso. Pode ser a quantidade? Pode. Mas o quanto está se digerindo em relação a essa leitura? O quanto você está absorvendo dessa leitura? O quanto essa leitura está sendo proveitosa? O quanto você está conseguindo internalizar aquilo que você está lendo? Isso é importante, tá? Agora nós vamos para a parte mais importante. Olha só. Falamos da leitura e aí eu vou falar sobre fixar. Hoje eu estou dando uma introdução, então você que tá aqui todos os dias no Café com a Pri, continua, porque nós vamos desenrolar esses assuntos de forma individual, tá? Pra gente conseguir ter profundidade. Então, eu tô dando uma introdução com relação à leitura, né? Eu vou falar agora sobre a memória, aí eu vou falar depois sobre fixar, aí eu vou falar sobre como organizar esse momento de leitura com seus filhos, questão de tempo, ok? Então, tem que assistir aqui, tem que estar comigo aqui. Vamos lá. Presta atenção. A condição especial para fixar uma lembrança é que a impressão seja intensa e repetida. Isso já exclui as leituras apressadas e superficiais daqueles que, de certa forma, leem com o dedo. Pronto. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é... Vamos rever aqui, ó. O primeiro ponto é... O que interessa não é o que se come, mas o quanto esse alimento, essa leitura, está sendo absorvida pelo nosso cérebro. O quanto isso está sendo proveitoso. O quanto o nosso filho está aprendendo com aquilo. E agora... Segundo ponto, a condição essencial para fixar uma lembrança é que a impressão seja intensa, repetitiva. Aí eu caí aqui num ponto que é assim, é a chave que você precisa para mudar a realidade do seu filho. É a chave que você precisa para mudar a realidade educacional do seu filho. Para que o seu filho consiga fixar uma lembrança, para que o seu filho consiga fixar um conteúdo, para que o seu filho consiga aprender um conteúdo. Isso precisa ser de forma intensa e repetitiva. O que a gente tem hoje? Leveza com coisas rasas, né? Não pode. Ontem eu tava conversando com a mãe, ela tá assim, Priscila, me orienta aqui com relação à questão da cópia, porque falam que a gente não pode pedir pra criança fazer cópia enquanto ela ainda não dominou a leitura. Gente, pelo amor de Deus. Que minha filha reclama de fazer cópia.
Hoje ela tá reclamando de fazer cópia, diz que não pode forçar, né? Não pode forçar a criança. Falei, tá, amanhã ela tá reclamando de estudar, e aí, você não vai forçar? Amanhã ela tá reclamando que ela não quer arrumar o quarto, e aí, você vai deixar? Amanhã ela tá reclamando que ela não quer fazer absolutamente nada, que inclusive ela quer que você a sirva, tá? Ela quer ficar sentada, com a bunda no sofá, e quer ficar ali assistindo um monte de desenhos inúteis, e quer fazer um monte de nada, e quer se sentir ali dentro de um hotel, onde você é a que vai servir, né, o seu filho. É isso? É assim que é assim que funciona a educação? Porque, gente, a criança, na natureza, ela odeia caligrafia. Óbvio. Cansa. Um saco ficar copiando? Mas é um saco necessário. É um saco necessário. Ou você todos os dias gosta de fazer o que você tá fazendo? Beleza, eu gosto. Mas tem dia que eu tô cansada. Mas mesmo assim eu faço. Todo dia. Todo dia. Então, são pontos que precisam ser trabalhados. Tá mudo? Oi? Tá sem som? Voltou? Tá sem som? Tá com som. Tá sem som? Tá sem som. Com som, sem som. Voltou? Beleza. E aí, olha só. E aí nós vamos vendo que tem um ponto que é fundamental, que é um ponto que é muito importante. Muitas pessoas, elas veem a leitura como uma forma de viver na preguiça. Olha só, verdade, as crianças odeiam caligrafia. Tem um aluno que ficava irritada. Ela disse que odeia a matéria de português, que ela odeia escrever. Detalhe, tem 7 anos. É exatamente isso. Mas por quê? Porque nós estamos condicionando essa criança a não ter uma vontade educada, a fazer só aquilo que tá com vontade. Eu não faço o que eu tô com vontade. Eu faço o que precisa ser feito. E adultos, nos adultos precisa funcionar assim. Você faz o que precisa ser feito. E criança? Criança, se você deixar à vontade, ela não vai fazer absolutamente nada. Ela vai querer só brincar e curtir o dia inteiro. Mas você, como adulto, precisa pegar essa criança e colocá-la pra fazer aquilo que precisa ser feito. E pra gente fechar, tá? Porque amanhã nós vamos dar continuidade. A leitura é muitas vezes uma forma de fuga. Eu já vivi isso. Antes de entrar no digital, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ler muito. Ler muito mesmo. Eu li assim, muito mesmo, muito. Só que o que acontece? A leitura, ela é a porta de entrada, ela é a porta de entrada para o conhecimento. Ok? Isso é fato. Quando eu pego livros lá de 1800 e bolinha, poxa, eu tô acessando um conhecimento que eu não teria a oportunidade de acessar, né? Então, assim, eu estou acessando vivência de pessoas que viveram inúmeras coisas e eu não teria essa oportunidade de acessar e nem teria tempo para acessar tudo, né? Eu não poderia viver várias vidas. Então isso é a coisa mais maravilhosa. Mas enquanto você não entender que a leitura ela é a porta de entrada, a leitura ela é a porta de entrada. O aprendizado real ele só acontece em atividade. E aí eu vou te dar um exemplo meu, tá?
eu lia tanto, e eu nunca me sentia pronta, né? Eu nunca me sentia, nossa, tô super capacitada, tô pronta, não. Eu sempre achava que tava faltando alguma coisa. Inclusive, quando eu entrei nas redes sociais, foi uma grande dificuldade. E os meus amigos, as pessoas que estavam ao nosso redor falavam assim, poxa, Priscila, você tem tanto para contribuir. E eu não tinha coragem, porque eu não acreditava que eu pudesse contribuir de alguma forma. Por quê? Porque eu tinha aquela identidade muito abalada, que é muito do que eu falo com vocês hoje, né? Sobre entender que você não precisa ser validada pelas outras pessoas, que você pode contribuir, que você pode acrescentar. E hoje, milhares de vidas são transformadas aqui através do perfil. Quantas mães são impactadas dentro do programa? Quantas pessoas falam pra mim, falam, Pri, depois que eu te conheci, a minha vida mudou. Nossa, hoje eu entendo o português, hoje eu entendo a gramática, hoje muitas coisas estão mudando e eu fico imensamente feliz. Mas eu tive que ter coragem. E aí, e por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu tinha realmente essa sobrecarga. Eu só lia muito mesmo e não aplicava absolutamente nada. O que seria esse aplicar? Contribuir, transbordar. Quando eu falo aqui com vocês, quando eu tô aqui e eu ensino um conteúdo aqui pra você, eu leio um pedaço de um texto, enfim, quando eu faço isso, você percebe que o fato de fazer isso faz com que eu consiga fixar cada vez mais esse tipo de conteúdo? Quanto mais eu falo para uma pessoa, quanto mais eu ensino, e é isso que acontece. Esse conteúdo ele vai se tornando algo natural para mim. Eu não preciso me esforçar. Quando eu falo da gramática, quando eu falo das regras da gramática, a grande maioria, né? Eu não vou falar que eu sou uma gramática ambulante, né? Eu não sou. Muita coisa eu consulto na gramática, mas assim, a parte que eu tô estudando mais com os meus filhos, que eu vejo mais, que eu converso mais com as minhas alunas, tudo, isso se torna algo muito natural. Eu não preciso nem pegar o material de regras, eu de fato memorizei tudo, literalmente. Então, quando eu tô respondendo uma aluna, uma regra tal, imediatamente eu sei qual é, porque isso eu vi tanto, eu falo tanto, eu explico tanto, que isso é algo natural, a gente decora, a gente memoriza. Por quê? Porque eu vejo isso de forma intensa e repetitiva. E aí, muitas pessoas, elas se escondem na leitura. Por quê? Porque o fato de ficar lendo muito, então eu vou falar aí do meu passado, há 3 anos atrás, enfim, porque eu sou bem novinha aqui na internet. O fato de eu ficar lendo muito, eu lia muito. Aí minha mãe acabou de entrar aí, né? Eu ia pra casa dela, eu levava um livro. Eu ia pra um lugar, eu levava um livro. Eu ia na viagem, eu pegava e levava um livro. Não que eu não faça isso ainda, eu faço. Mas o fato é que essa sobrecarga fazia o quê? Olha aqui, ó. Fazia com que o meu cérebro fosse tão exigido de forma dispendiosa. E isso me acarretava um déficit. Eu não conseguia reter. Então eu lia, fazia às vezes alguma coisinha, mas não fixava. Por quê? Porque eu me colocava numa posição de eu vou ler, vou me esconder atrás dos livros. Por quê? Porque eu não preciso fazer. Por quê? Porque eu ainda não tô pronta. E isso acontece muito com a mãe. Às vezes a mãe, ela fala assim, não, eu vou estudar aqui primeiro, eu vou preparar, eu vou ficar boa, depois eu vou passar pro meu filho, porque eu não tô pronta. E aí eu não tô falando que você não deve se preparar, mas o que eu tô te falando você pode aprender junto. Você pode ver um conteúdo, aplicar, e isso vai se internalizando. Por quê? Porque você tá repetindo tanto, tá vendo tanto, tá fazendo tanto, que isso vai ficando mais fácil. Então, toma cuidado para você não se esconder atrás da leitura e a leitura não se tornar realmente um motivo de preguiça. Porque é isso que acontece. Eu tenho preguiça de fazer, então eu vou ficar lendo. Por quê? Porque ler é passivo. Então, como eu falei, a leitura é a porta de entrada. O que você vai fazer com essa leitura, aí sim é se colocar em atividade.
A Ivonete, você é uma pessoa diferencial, muita simplicidade, com muita sabedoria. Você me trouxe esperança de ser uma mãe melhor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que bom, Ivonete, fico muito feliz, viu? Olha aí. Você está descrevendo o que sempre acontece comigo. Gente, eu sei porque eu vivi isso. Tudo que eu coloco aqui são experiências que eu vivi. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou professora. Ó, a Nidiane, eu passei muito por isso. Estudar e nunca me achar preparada. Eu sei. Ó, a leitura é muitas vezes uma forma de preguiça, uma forma de escapar ao esforço, não querendo trabalhar, mas desejando iludir a consciência e absorver-se hipocritamente por um simulacro de trabalho, e o aluno se põe a ler. Eu não tô querendo fazer, eu vou ficar lendo aqui, porque eu não preciso fazer. Olha só, tenho dificuldade em colocar em prática por achar que eu não sei o suficiente. Olha, Jack. Também me acho despreparada, mas vamos assim mesmo e sigo aprendendo junto com a minha filha. Exatamente isso. Ó, tenho dificuldade em colocar em prática. Sabe por quê que isso acontece? Porque você acha que para você começar a ensinar a gramática... Gente, hoje eu não tenho nenhuma gramática aqui, eu tenho só a minha, né? A completa eu não tenho. Você acha que para ensinar a gramática, você tem que pegar todo o conteúdo e eu tenho que saber tudo. Não! Você começa pela fonética, treina, internaliza, repetição, treina de forma intensa. Depois você vai passando por conteúdos de forma gradativa. Ontem uma mãe falou, Priscila, eu preciso de um material de morfologia com muitos exercícios. Ela é minha aluna, claro, né? Claro que ela é minha aluna. Ela entendeu que se não tiver exercício, não tem aprendizado. Se não tiver treinamento intenso, se não tiver repetição, não tem aprendizado. Gente, isso é muito sério. Eu tô fazendo aqui uma revisão, não vou nem mostrar para não aguçar a curiosidade nem desejos antecipados. Mas aí, uma mãe tava me falando sobre a dificuldade do plural, né? Do ão, né? Quando usar, Gente, tem várias regras, várias. Como que essa criança vai aprender? Fazendo muito exercício. Só que aí, o que acontece? A criança, ela fica na preguiça. Então, ela não quer fazer a atividade, a criança se esconde atrás do livro. Aí a mãe olha pra aquela cena, criança maravilhosa, lendo o dia inteiro, e ela fala assim, que bonitinho. Que coisa mais fofa. Coisa linda. Você tá lendo o dia inteiro. Coisa linda. E a mãe se sente confortável, porque, poxa, meu filho, ele está se tornando um intelectual. Uau! Quando, na verdade, isso é só um reflexo da preguiça. Porque ele lê e não absorve absolutamente nada. Ele lê, perde tempo, literalmente, porque nada fixa. Não quer trabalhar. Não quer fazer atividade. Não quer. Aí tá iludindo a consciência. E você deixa. Porque você também não percebe. Todos estão sendo iludidos e enganados. Pra gente fechar o dia de hoje. Para de ser enganada. Para de querer enganar. Começa a ler e praticar. Ler e abençoar a vida de outra pessoa. O que eu faço? Sempre que eu tô lendo um livro, trazendo alguma coisa, eu vou trazer um ponto importante. Tem muita coisa boa vindo por aí. Lógico que as alunas PDL vão ficar sabendo primeiro, né? Elas serão as primeiras a ficar sabendo. Então, quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, tem uma aula magna, uma aula secreta com todas as alunas. Todas que já passaram pelo programa. As antigas, novas, as que já perderam acesso. Todas. E é sobre isso. É sobre evolução. É sobre colocar em prática, é sobre melhorar todos os dias. Nada começa pronto, nada começa grande, né? Ela que falou aqui, eu tenho dificuldade em colocar em prática e nunca sabe se é o suficiente. Começa! Você vai ter que começar. E é um pouquinho todos os dias, da mesma forma que a criança começa. Ela começa a engatinhar, ela começa a andar. Ela não fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir andar? Ela não tem nem essa consciência. Ela começa a fazer. Cai, levanta, mas vai.
ok? Eu vi um meme de uma pessoa toda perdida, peraí, explicando um assunto de geografia. Nos comentários, vários professores dizendo que era eles quando na escola empurravam uma matéria que não dominava. Exatamente. A expressão da Pri foi a melhor. Então é o seguinte, eu recebi gente, eu não vou entrar nisso hoje, não vou nem entrar. Senão a gente vai ficar até muito tarde. Mas deu pra entender? Eu quero soltar pontos para que você comece a refletir. Pontos para que você comece a falar, poxa, eu tô nessa condição e eu preciso mudar isso. Eu preciso tirar o meu filho, né, dessa condição. Porque o ódio por um conteúdo, eu odeio português, eu odeio ler, eu odeio. Claro que você odeia, óbvio, é o que eu falei. Foi domingo, sábado. Gente, eu super entendo. Eu não nasci dominando a gramática. Hoje eu amo. Eu leio gramática todo dia, sabe? Mas por quê? Porque eu aprendi como estudar. Eu aprendi como é que estuda para não esquecer. Eu aprendi como que estuda para conseguir fixar. E é isso que eu venho entregando aqui para vocês já há um bom tempo. Inclusive, algumas aulas do meu evento, né? Uma das últimas aulas do evento, do programa PDL, eu expliquei como fixar o conteúdo, como aprender, como distribuir o conteúdo. Foram aulas incríveis. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu, porque essa aula nem tá no ar mais. Mas assim, eu expliquei o passo a passo do funcionamento do cérebro, de como que a gente fixa, de como que a gente consegue aprender a internalizar o conteúdo, são os níveis do aprendizado. Quem assistiu essas aulas? Quem era da época dessas aulas? As professoras tratam minha menina com diferença na escola por ela não ter atenção e ficar se distraindo. Gente, hoje eu não ia falar sobre leitura. Vou confessar aqui pra você. Eu ia falar sobre transtorno no aprendizado. Eu ia falar sobre isso. Aí eu pensei assim, não vou gerar tanta polêmica. Não vou falar, não. TDAH, TOD, não sei mais o que. Todos esses nomes. Quem quer que eu falo sobre isso, gente? Conta aqui pra mim. É muito mais fácil colocar a culpa na criança do que treinar a criança pra ter atenção. Por que essa criança perde a atenção? Por que ela perde o foco? Quanto tempo está sendo exigido de atenção dessa criança? Porque tem isso. Quanto tempo? Ela está tendo a oportunidade de ter, né, esse contato, essa repetição, essa sistematização. Gente, a educação não é algo largado, não é algo que acontece de forma tipo... Não, ela precisa ser sistematizada. É muito fácil eu chegar para a criança e falar assim, olha, não, você não tá conseguindo entender nada, né? Não tá. Aí o que acontece? Ai, TDAH. Ah, com certeza, suspeita. Tô suspeitando aqui. TOD. Não tô falando que não exista. Não vou nem entrar nisso aqui hoje. Mas a gente precisa falar sobre isso. Olha aí, ó, eu tô desde essas aulas, graças a Deus, e precisando muito que você fale dos transtornos. Vou falar. Vamos falar. Ok? Tenha um olhar atento pro seu filho. Para de escorar nos diagnósticos, sabe? Para de escorar no... Ah, todo mundo é assim. Ó, o plano... Qual é o plano? Pra gente fechar. Qual que é o plano? É fazer com que o seu filho, que tá aqui, fique mais... Então, vamos até melhorar aqui, ó. Você tá aqui, o seu filho tá com dificuldade, tá atrasado. Então, aqui é um nível, é um nível estabelecido pela sociedade, pelo MEC, pelo governo, por tudo, tá aqui. Aí, o que acontece? Seu filho tá aqui, eles querem ajudar um pouquinho e fazer seu filho chegar aqui, na média. Seu filho que tá avançado, inclusive você que complementa, você que se importa, você que é mãe, que tá aqui todos os dias aprendendo, você que é minha aluna PDL... Eu tenho alunas que são chamadas na escola e falam, para de ensinar pro seu filho, porque ele vai começar a ter problema. Eu tive esse problema, tá? Quando o meu filho ia pra escola, até a minha mãe falou assim, Priscila, ele não vai dar conta de ficar dentro de sala de aula.
porque vai ser insuportável. Porque você tá ensinando demais pra ele. Você tem que parar. A minha mãe. E ela falou isso por mal? Claro que não. Ela não falou isso por mal. Ela falou porque ela falou assim, poxa, se ele ficar muito à frente, vai ser ruim pra ele. Olha que loucura. Nós caímos num padrão. E a minha mãe não falou isso por mal. Mas, de fato, era insuportável pro meu filho estar em sala de aula. Por quê? Porque tudo que a professora ia falar, ele literalmente já sabia. Então, os meninos estavam ali aprendendo alfabeto, não sei o quê, letra cursiva. E ele já fazia numa velocidade, porque ele já tinha o conhecimento e a capacidade. E aí, o que vão fazer com essa criança? Vão chamar os pais. Opa, ele tá errado de estar aqui. Ele tem que estar aqui. Puxam ele, travam ele, engessam ele para ele não evoluir. Porque você tem que esperar todo mundo chegar até aqui. Para de ir pra frente. O que eu mais pego são alunos com transtorno e muitas vezes não tem nada, é falta de aprendizado correto. Exatamente. Percebi que o ensino está um caos, tanto nas escolas particulares quanto no estado. O ensino do BNCC é péssimo. Isso. A escola. O sistema educacional, ele tá falido. Essa é a realidade. Pri, chegou minha caixa, estou muito feliz. Ai, que maravilha, que alegria. Muito bom. Olha só, o meu filho já é deixado para trás na leitura. E olha que ele tem muitas lacunas, exatamente. Esse é o sistema. Eu conheço uma mãe que tem pena dos filhos porque acha que eles estão sobrecarregados com muitas aulas particulares, mas não estudam sozinhos. Os pais devem colaborar e não reforçar o cansaço deles. Isso é um problema, tá? E eu tô orientando uma mãe justamente quanto a isso, sobre o excesso. A criança estuda a manhã inteira, chega em casa, ela fica por mais de 3 horas. 4 horas revendo o que viu na aula. Eu falei, quando é que ela vai parar pra estudar de fato? Porque ela não vai estudar. E aí, esse é o meu papel dentro do programa. É trazer a consciência, fazer a mãe enxergar isso. Poxa, sua filha não tá estudando, ela tá vendo um conteúdo, revendo o conteúdo, mas estudar até agora não funcionou. Por quê? Porque tá estudando tanto e fala assim, poxa, por que não tá evoluindo, não tá melhorando? Quando se coloca um diagnóstico que não existe na criança, os responsáveis estão prejudicando o futuro dessa criança. Não se pensa no futuro, mas no momento. Exatamente. Estão rotulando a criança. E o pior é que a criança fala, poxa, eu tenho TDAH. Virou moda, né? Virou moda. Então, entendeu? Por que o meu filho não aprende? Por que a criança vê aula, revê aula e não aprende? Vamos falar sobre isso, tá? As professoras da minha filha pediu para passar ela na neuro por causa da atenção. Como resolver isso? Como fazer essas crianças estudarem sozinhas? Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir uma caixinha de pergunta? Então nós vamos encerrar. Nós vamos abrir uma caixinha de pergunta. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do aprendizado, ok? Nós vamos falar sobre essa questão da atenção. Trabalhe esses 2 pontos de leitura com seu filho, isso é importante. Eu não quero que o Café com a Pri fique longo, até mesmo para vocês conseguirem rever. Mas entenda, que a leitura, ela não pode ser um instrumento de fuga. Não pode. A gente não pode fazer isso com os nossos filhos. Então, como fazer o nosso filho de fato aprender? Como que a gente deve organizar esse momento de estudo? Isso é importante. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, vai lá. Só que a gente vai fazer um print pra gente compartilhar essa live, porque a gente precisa levar essa mensagem pra mais pessoas. Então, vamos fazer um print? Mas deixa eu me arrumar, gente. Não me põe de olho fechado, não. Por favor. Amém. Vamos tirar uma foto? Vamos lá, um print que eu quero ver quem tava aqui. Aí me marca que eu vou repostar todo mundo. Deu? Como é que tá? Gente, aqui na minha cidade hoje é feriado, acreditam? É feriado pra todo mundo, menos pra mim. Bora! Bora colocar em prática. Amanhã vamos falar um pouquinho sobre essa questão do aprendizado. Não vou entrar nos transtornos ainda, porque não sei nem se eu consigo falar isso aqui, né? Mas a gente pode falar isso dentro do programa também, tá? A gente pode começar a falar isso lá no programa com as alunas. Vamos juntas! Vamos juntas! Alegria ver vocês aqui todo dia. Bora! Quero ver quem tava aqui hoje. Me marca lá. Beijo!